Glórias a Deus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, até ela falar bem amém. Pode apertar com força mesmo aí. E diga, olhando para os olhos dela, que bom que você veio. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, que alegria poder estarmos juntos novamente. Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Só abra, quando você achar, dá uma glória a Deus e olha para cá, por favor. Amém? Agora estenda sua mão para mim. Vamos orar mais um pouco, Senhor. Quarta-feira, Pai, meados da semana. Senhor, com certeza cada um tinha infinitas possibilidades de estar fazendo algo diferente do que está na sua casa. Mas eles tomaram uma decisão, Senhor, e eu creio a decisão mais acertada, de estar nesta casa, de estar na sua casa, de estar no seu templo, Senhor, para buscar o que o Senhor tem a falar a cada um deles, Pai. E sendo assim, Senhor, eu tenho plena convicção que eles sairão daqui, Senhor, cheios da sua palavra, e que irão, Senhor, para casa satisfeitos e saciados, baseado naquilo que o Senhor tem para cada um de nós individualmente. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Todos encontraram aí Mateus, capítulo 8. Eu estou usando a versão Ara, tá? E a palavra de Deus diz assim lá, a partir do verso 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. No verso 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Agora eu peço para vocês, pode se assentar, mas deixa a sua palavra aberta no livro de Lucas, capítulo 7. Deixa ela aberta em Lucas, capítulo 7. Amém? Eu creio, meus irmãos, que essa é uma passagem que vocês já ouviram diversas vezes. E eu sempre comento com vocês no início de uma ministração: vamos nos atentar nas palavras-chave, nas tônicas que Jesus quer falar conosco. Então é importante que nós tenhamos um foco nessa leitura, um foco nessa meditação, para ter sensibilidade de ouvir exatamente o que Jesus quer falar. Mas antes de começar a ministração, olha para mim aqui, deixa eu te dar uma notícia nada interessante.
Esta semana saiu uma pesquisa no qual, de 57 países, se não me engano, o Brasil está em 56, 56º lugar do pior país em leitura infantil. Sim, professores, eu sei que aqui tem professores, aqui tem pais. Essa pesquisa está dizendo que desses 57 selecionados, o Brasil, para chegar no último, só falta um. Está igual o Corinthians, se ele perder mais uma, ele já vai para a zona de rebaixamento e o Cuiabá sobe. Pode um negócio desse? Isso me chamou a atenção, pessoal. Peraí, o que está acontecendo com as nossas crianças? A responsabilidade é de quem, pessoal? A responsabilidade é de todos nós. Mas nós não podemos atribuir essa responsabilidade para o Estado exclusivamente. Nós não podemos dar essa responsabilidade para o município. Nós não podemos dar essa responsabilidade para a igreja. A responsabilidade de uma boa educação, ela começa e termina em casa. Esse índice de ser quase o último é um dado para a gente fazer uma reflexão. E aí eu pergunto para você, como é que está a leitura dentro da sua casa? Ai. E aí? Como é que está a leitura lá dentro? Porque se você, adulto, não tem hábito de ler, você espera que seu filho tenha para sair dessa situação? E aí eu volto para a palavra. E não precisa levantar a mão. Quantas pessoas de verdade têm o hábito de fazer uma leitura e uma reflexão? E aí nós vamos cobrar dos nossos filhos. Aí nós queremos que nossos filhos passem de série, de ano. Mas se ele não lê e não sabe nem interpretar, como que ele vai discernir lá na frente um vestibular pesado? Então não terceirize essa responsabilidade por ninguém. Essa responsabilidade é sua. Me dói, e estou abrindo aqui meu coração como pastor, me dói ir na casa dos meus irmãos e ver os filhos lá. Você fica lá 3, 4 horas, 3, 4 horas no joguinho. Mas eu não vejo o pai incentivar o filho a fazer uma leitura. Nem um gibi, quiçá a Bíblia, né? É para a gente fazer uma reflexão. Mas pensando nisso agora, eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão na palavra, nessa meditação que nós acabamos de ler. E eu vou dividi-las em 2 partes. A primeira, e o diácono Aaron estava falando sobre Cafarnaum, certo? E aqui no início no início do 1 ao 4, fala justamente isso. Fala assim: Jesus descendo, grande multidão o seguia. Se ele desceu, é obviamente porque ele estava no alto. Aí vem a primeira reflexão. O que Jesus ficava fazendo no alto, gente? Por que Jesus gostava tanto de estar nos montes? Monte não é um lugar 100% fácil da gente estar. Logo, não é para qualquer um. Logo, são pessoas que têm determinação de fazer, entre aspas, um determinado esforço. Segundo ponto, ficar de certa forma meio que sozinho, para que nesta solidão, nesse deserto, ter um relacionamento com o Pai. E Jesus era expert em fazer isso. Deu uma sobra, ele subia ao monte para ficar orando e conversando com o papai. E a palavra fala, primeiro, Jesus desceu. Depois fala, a multidão o acompanhou. A multidão não estava com ele. Muito provavelmente quem estava com ele eram os discípulos, mas a multidão não estava com ele. Então aí já começa a nossa primeira reflexão. Nós temos que tirar um tempo para nós irmos para o monte. E eu não estou falando exclusivamente no monte físico. Eu estou falando no monte particular. No monte de intimidade. No monte onde fica só você e ele. Põe os amados da sua casa para dormir. Deixa eles lá. Saia daquele ambiente, vá para um outro ambiente. Que seja a sala, que seja um outro quarto, que seja uma varanda, que seja uma rede, que seja um quintal. Mas vai lá e começa, como diz o nosso querido pastor Hércules, um tete a tete.
esteja pronto para falar, mas esteja 2 vezes pronto também para ouvir o que ele tem a falar com você. Mas por onde que eu começo? Começa com uma leitura. Comece com uma leitura do Evangelho e deixa fluir. Peça ao Espírito Santo, vem comigo nessa leitura, vamos ter um momento só nosso. E deixa a coisa fluir, e você vai ver que ele vai começar a dar discernimento. E na hora que você abrir seu coração, ele já vai te dar o direcionamento para a solução daquela situação que está te pegando tanto. Então Jesus desceu, e a multidão começou agora a acompanhar. E logo a palavra fala, mas entre eles tinha um leproso. E quando fala-se de lepra é uma doença que eles chamavam de imundo. Era uma pessoa imunda. E a lepra, ela era e é contagiosa. Logo, ninguém quer ficar perto de um leproso. E se eu puder, eu me afasto cada vez mais. Tanto é verdade que lá tinha um vale onde era exclusivamente para os leprosos, para eles não contaminarem. Era a forma de higienizar a sociedade, ou pelo menos manter o controle. Mas olha só, a palavra fala que lá tinha um leproso. Só que o leproso, se você for prestar atenção, ele não perguntou nada para Jesus. Olha o português aqui. Não perguntou nada para Jesus. O leproso se aproximou dele, não tocou. E o leproso falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Analise esse texto, vai nos 4 evangelhos e veja. Ele falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. No parágrafo seguinte, aí vem uma outra tônica. No parágrafo seguinte, fala que Jesus tocou naquele leproso. Opa, peraí, mas é uma doença infecciosa, contagiante. Mas lá fala que Jesus tocou naquela pessoa que estava doente. E aí me chamou a atenção aqui, João, o que você está fazendo agora. Quando a gente ama, quando a gente quer bem, a gente toca. Independente do que possa estar acontecendo, a gente toca. A gente abraça. A gente fica próximo. A gente quer cada vez mais estar junto. E ali Jesus, com toda a sua compaixão, toda a sua misericórdia, eu fico imaginando o coração dele para aquele leproso que ninguém queria ficar sequer perto. Jesus começa agora a quebrar tabu. Jesus vai e toca naquele doente. Como você tem sido com as pessoas que estão próximas a você? Você tem tocado nessas pessoas? Você tem tirado, eu não vou falar de 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 1 dia. Você tem tirado algum tempinho para você estar dessa mesma forma com essa outra pessoa? Se essa fosse uma pergunta para você responder para os céus, o que você responderia? Eu tenho um defeito e eu confesso a vocês o meu defeito. Para mim não é, mas para a grande maioria é um defeito. Toda semana eu ouço, Pastor Márcio não é muito de ficar direto no WhatsApp. Não sou. Mas eu gosto de tocar. Eu gosto de poder ouvir a voz. Eu gosto de estar ali conversando e não ficar mandando recado. É o meu jeito. Eu respeito o jeito de quem quer ficar 24 horas em cima da tecnologia. Eu respeito, mas eu gostaria também que me respeitasse. Dias atrás, conversando com uma irmã, eu dei um sorriso para ela e falei para ela, irmã, saudade de comer aquele pão caseiro que a senhora faz. Ela soltou aquele sorriso e falou assim, e eu segurei na mão dela, tocando na mão dela. Ela sorriu para mim e falou, eu vou trazer. Dias depois ela trouxe, e que maravilha, gente. A troca de sorriso, a troca de olhar. O pão é apenas um
um argumento, um chamariz para a gente estar junto. Lá na empresa onde eu trabalho, eu tenho restaurante pago, preço mediano, mas todo dia a Dona Neide prepara a minha marmitinha lá, a quentinha, para mim ir comer. Não é pelo valor, mas é porque 2 horas que eu estou sentado na mesa, junto com os meus colegas ali, conversando, e vendo, sentindo cada um ali. É naquele momento, momento de comunhão, que eu sei quem está para baixo, quem eu posso conversar, quem precisa de uma conversa diferenciada. É naquele momento ali que eu posso dar uma orientação e também dar uns cortes, né? Que muitas vezes é um linguajar, um palavreado que não condiz, já fala, não é o momento, agora não, isso não é legal. Então Deus vai usando, mas esse é o momento. E Jesus ali então, ele tocou naquele doente. E detalhe, eu acho que foi o milagre mais rápido. Porque se a gente for analisar a Bíblia como ela fala, foi o milagre mais rápido que aconteceu. Senhor, se o Senhor quiser, você pode me curar. Jesus falar, eu quero, seja curado. E a palavra fala que imediatamente ele ficou limpo. Já pensou? Muitas vezes você está assim, há anos buscando o seu milagre. Talvez você tenha apenas pedido. Será que não está na hora da gente mudar a nossa forma de levar essa informação? Em vez de pedir, ter a clareza e a certeza que Deus está no controle e falou, Senhor, eu sei que tu podes, eu estou precisando. Então se for da sua vontade, capricha no meu milagre. Por que não? Eu sei que aquela pessoa foi curada instantaneamente, mas também não para só por aí. Não para somente por aí. Jesus falou para ele, ó, já te curei, vai, mas ó, não fala para ninguém não. Vai lá no seu pastor lá, dá o testemunho para ele. Aí vem uma outra coisa. Cada um de nós aqui, eu sei da vida da grande parte das pessoas, Jesus já fez o milagre. De uma forma ou de outra, pequeno ou grande, Jesus já fez o milagre. A questão é, como ele falou aqui na palavra, vai para você dar o teu testemunho. Como é que está o seu testemunho? Como é que você tem falado desse Jesus? Como é que você tem falado do testemunho que Jesus já fez na tua vida? Porque se for para ele fazer alguma coisa e você ficar retendo isso só para você, se o nome dele não for exaltado, se o nome dele não for glorificado, espera aí, gente, tem alguma coisa errada? A tudo dai graças, a tudo dai glórias a Deus. Meu filho foi curado, meu filho foi salvo, meu filho está vivo. Então glorifica a Deus e dá testemunho do antes, do durante, e dá testemunho pela fé do que ele vai fazer já na sua vida. Isso vai edificar a fé do seu irmão. Isso vai fazer com que o seu irmão também cresça e confie. E em vez de ficar levando palavras torpes, desnecessárias e que não agrega valor, esse teu irmão vai falar, eu quero ficar junto com aquele irmão ali. Ele é diferente. Ele fala de Deus, eu quero um pouco mais disso porque eu não vivo isso. E a palavra fala que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então se as 5 pessoas são batuta, está no caminho certo. E se as outras 5 não forem do caminho ruim, cuidado que você pode ir para o sal também, pode ir para o azeite. Glória a Deus. Essa é a primeira parte desse evangelho. A segunda, ele vai falar agora do Cafarnaum, do capitão lá, do centurião. Só que do centurião, eu não quero refletir com vocês em cima de Mateus. E aí entra onde eu falei para vocês. Abra a tua palavra agora lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 1. Lucas 10, no capítulo 1. O texto é 99% semelhante, mas é mais rico em detalhes. E eu vou ler com calma aqui para vocês, porque cada passagem tem uma mensagem.
que eu preciso que vocês saiam com elas daqui. Lá no verso 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Olha para cá só um minutinho. No primeiro verso lá do Mateus, quando falava que Jesus desceu, ele estava no monte e desceu, Jesus ficava orando o tempo que ele precisasse. Talvez virava a noite e ele ficava lá orando. Quando ele fez aquele milagre, estou voltando um pouquinho para a gente não perder o contexto. Quando ele fez aquele milagre, qual foi a oração que Jesus fez, Fabinho? Qual foi a oração que ele fez? Isso mesmo, nenhuma. Exatamente isso. Jesus não precisou fazer oração, Gilmar. Por quê? Porque quem já tem uma vida de oração, quem já tem uma vida com Deus, ele já orou a noite inteira. Ele chegou perto daquele cidadão doente lá, ele não ficou orando para ele ficar são, não. Ele só falou, eu quero que você fique são, e pronto, ficou. Isso nos revela que a gente precisa ter um tempo maior de oração. Se a gente quiser também participar de coisas proporcionais igual a essa. Igual a essa. Se você for analisar os 4 evangelhos, presta bem atenção nisso. Jesus não orava. Quando fazia os milagres, Jesus não orava. Mas ele já tinha uma vida de oração no monte. O tempo dele era de oração. Quando não estava orando, ele descia e já ia na execução do projeto. Seja curado, seja limpo. Você é cego, enxerga. Você é manco, vai andar, pega a sua cama, aspira daqui. Você está morto, ressuscita. Era ordem, ele dava ordem às situações. Isso nos ensina que a gente precisa ter uma vida de oração mais apurada. Mais apurada. Amém? Tem sentido isso para você? Perfeito, então vamos voltar lá. Lá em Lucas 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, ou seja, um funcionário de um centurião, a quem o centurião muito estimava, estava doente, quase morto. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, quem que ouviu falar a respeito de Jesus? O centurião. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe anciões dos judeus, pedindo que lhe viesse curar o seu servo. Amados, aqui tem uma ordem para vocês. E quando eu digo vocês, eu também me incluo. Esse parágrafo, ele começa, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, quem que ouviu? O centurião. A importância, aí vem a chave, a importância de você e eu, de nós, não nos calarmos e falarmos de Jesus para o outro. Porque esse centurião não conhecia Jesus. Não conhecia, mas pelo ouvir falar, ele começou a ter um olhar diferenciado para quem ele não conhecia. Detalhe, eu e você conhecemos Jesus. Nós conhecemos da vida dele, nós conhecemos da sua obra. A pergunta que eu te faço aqui agora é a seguinte: você tem falado a respeito desse Jesus? Para que outras pessoas, assim como o centurião, pudesse querer seguir esse caminho que é Jesus? Amados, se você não está fazendo isso, se você não está vivendo essa verdade que aqui está, tem algo a você fazer. Tem algo que você precisa fazer, que é, como foi falado lá no Mateus, dar esse testemunho. Então, o que o centurião fez? Ele mandou, porque ele tinha poder de dar ordem dos seus funcionários. E ele pegou os anciãos mais maduros e falou: vai lá, vai atrás desse Jesus. Eu creio que ele pode curar o nosso outro funcionário. E aqueles anciãos foram. E olha só o que eles falaram. Está no verso 4. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram. Ou seja, com fervor, com
com tenacidade, suplicaram a Jesus dizendo, 2 pontos. Ele não explicou quem era, ele foi direto. Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha só, parece que está faltando alguma coisa aqui, né? Mas o povo, o ancião que foi lá conversar com Jesus, Jesus, ele é um homem bom, ele é temente, ele nos ajuda a tal ponto que até construiu lá na nossa região, no nosso bairro, uma sinagoga, mesmo não sendo judeus, mas para que nós, sendo judeus, pudéssemos orar. Vale a pena o Senhor poder ajudá-lo. Olha só o testemunho que essas pessoas agora estão dando, não de Jesus, estão dando do centurião. Ele está falando do centurião, que o centurião é bom, é justo, e ainda ajuda o povo de Deus. E aí vem uma outra pergunta que o Espírito Santo me fez, e que eu repasso para vocês, que na verdade não é nem uma pergunta, é uma exclamação que diz assim: quem é amigo de Jesus, jamais estará sozinho. Quem é amigo de Jesus não vai estar sozinho. Esse cara, sem conhecer Jesus, de certa forma eu posso afirmar, ele já gostava de Jesus. Quem é amigo de Jesus sempre se preocupa com o outro. E não só isso, o centurião, além de se preocupar com o seu servo que estava doente, segundo os relatos, ele se preocupava com a comunidade, tanto que construiu lá uma sinagoga. Quem é amigo de Jesus sempre tem alguma coisa a fazer, dentro da obra e fora desse espaço, tem coisa para fazer também. É dar o testemunho, é falar das verdades de Jesus, é não se calar quando precisa. Às vezes eu dou exemplos da vida aqui, muito do ambiente onde que eu convivo mais tempo durante o dia. E aí é até meio arriscado, mas eu vou falar assim mesmo. Ontem, eu tive presente com os 2 maiorais de toda a equipe. E eles falaram para mim, me chamam pelo apelido que eu tenho, que eu não vou falar aqui. E ele falou: cidadão, continua orando por nós, que nós estamos precisando. E eu nunca tinha dito a eles que eu orava, nunca. E eu falei para eles: meu irmão, você não sabe quantas madrugadas eu tenho orado para manter isso aqui sob a coordenação de vocês funcionando. Porque no cargo que vocês estão, onde tem poder e recursos, tem muita gente querendo derrubar para ocupar o seu espaço. E não me alonguei muito para não dizer que, né? Só deixei clara a mensagem. A gente está orando. E quando a gente ora pelo nosso emprego, pela nossa empresa, mesmo não sendo nosso, pelo nosso patrão, nós estamos honrando a Deus também. E aqueles servos ali também estavam honrando o centurião, quando estava falando que aquele centurião é bom, ele é nosso patrão, vamos ajudar ele. E olha só o que Deus faz, lá no verso 6. Então Jesus foi com ele. Já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos. Agora ele já não fala de servos, agora ele já chama de amigos. E eram outras pessoas, não era a mesma não. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Muito forte isso. Mesmo não conhecendo a Jesus, o centurião tem consciência de quem o centurião é e quem é Jesus. E essa consciência disse para ele mesmo: eu faço coisas erradas, eu não sou digno de que um homem como o Senhor Jesus entre na minha casa. E ele mandou outras pessoas falar para ele: fala para ele que não precisa nem vir aqui, porque aqui em casa não é o lugar onde ele possa pisar os pés.
E aí o Espírito Santo me fez uma outra pergunta que eu também remeto para vocês. Eu vou dividir. A gente divide as coisas boas e os puxão de orelha também, né? Como é que está a sua casa, irmão? Verdadeiramente, como é que está a sua casa? A sua casa está arrumada? Em janeiro do ano passado, na virada, a palavra que foi dada para nós é: arrume sua casa. Foi muito claro isso, eu tenho isso anotado. Como é que está a sua casa hoje? Se Jesus chegasse, Ele estaria apto para entrar na sua casa? E eu não estou dizendo que essa sua casa precisa estar perfeita em 100% e em tudo. Mas assim, o seu coração está aberto para Ele entrar? O seu coração é digno para que Ele entre? Ou será que ainda precisa fazer algum conceito, arrumar uma parede, arrumar uma janela, arrumar um reboco, reconstruir a casa? Isso requer investimento, se não financeiro, de tempo, de rasgar o coração, de perdoar as pessoas, de se humilhar, para que Ele venha realmente e habite ali. E agora? O Espírito Santo me fez essa pergunta: como é que está a sua casa? E aí, meu irmão, não é feio você falar: está faltando alguma coisa. Mas você tem que entender que pode até estar faltando alguma coisa, mas você tem que estar disposto a consertar aquilo que está faltando. Senão de nada adianta. Ou, por exemplo, eu tenho um defeito. Eu grito com a minha esposa: está errado. Por qualquer motivo, eu estouro com a coitada que não tem nada a ver. Às vezes você teve um dia mal. Aí, como você não teve coragem de gritar com o chefe nem para um igual, você vai e grita com a esposa, que não tem nada a ver com a paçoca. Está errado. Sabendo disso e tendo consciência, eu não preciso fazer isso. Em vez de fazer isso, eu vou passar numa floricultura, vou passar no Cacau Show, comprar um chocolate, levar uma flor para ela. E pronto. Não é verdade? Não é melhor? Você não gostaria, irmã? Pronto, Johnny, está aí o recado. Não é verdade? Então é isso, irmão. Você tem que arrumar a sua casa. Só digo uma coisa para vocês: nós não sabemos o dia certo que Jesus vem. Os sinais estão aí. O recado é: arrume sua casa hoje. Não deixa para depois. Irmão, conserte com a sua esposa. Conserte com essa situação. Cidadão, você que aí, ó, eu vou usar uma palavra. O irmão, na fala anterior, estava falando de problemas financeiros. Eu vou mudar essa frase. Caloteiro, paga suas contas. É feio para nós, crente, ficar devendo os outros e ficar recebendo cobrança. Pede misericórdia para Deus lá, para Ele fazer um milagre, assim como Jesus fez lá com o doente. Vai fazer um milagre na sua vida também, uai. Mas você também para de ficar fazendo dívida desnecessária. Vou comprar um relógio de ouro, uma corrente de ouro. Para, irmão. Para. Paga suas contas, depois você compra o que você quiser. Mas antes de você comprar o que você quiser, pega a patroa, vai viajar lá para o Nordeste, para o Sul. Passa uns dias com ela, pagando tudo. Não é bom? Ah, mas é muito longe, gasta muito dia. Vai aqui na Serra do São Vicente, águas quentes. Elas adoram, gente. Vai lá. Já aproveita e já faz um culto lá também. Não é verdade? Então é isso, irmão. Arrume a sua casa. E ele continuou dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir contigo. Porém, manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados à minha ordem, no qual eu falo vai, vai, no que eu falo vem, vem, faça isso, eles fazem. Homens, essa é para vocês. A palavra fala que você é o cabeça da casa. Então você tem autoridade na casa, você é o sacerdote da casa. A mulher é o pescoço que faz virar para onde quer, mas o homem é a cabeça da casa. E você tem autoridade. E não só autoridade, você tem responsabilidade. Responsabilidade com a tua esposa, responsabilidade com os teus filhos, responsabilidade com a tua casa. E você tem que determinar na sua casa as bênçãos do Senhor. E detalhe, não custa nada.
É você acreditar que tem um Deus por você, e lá em Efésios fala que todas as bênçãos já estão acima de você. Você tem que tomar posse dela. Mas você tem que tomar peito e ser o centurião da sua casa e dar ordem lá. Senhor, essa casa é sua. Todos nós pertencemos ao Senhor. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre nós, e nós não podemos nada sem o Senhor. Toma conta do meu dia, toma conta do meu trabalho, toma conta dos meus pensamentos, toma conta das minhas ações. Mas abre a tua boca e determina. Mas lá em casa não tem esse papel. Aí é o seu papel, mãe. Aí é o seu papel. Nesse caso, você é a centuriã da sua família. Determina isso na sua casa. Determina. Porque aqui ele faz uma comparação. Duas comparações. Primeiro ele fala: Senhor, o Senhor está aqui. Eu estou aqui. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele está reconhecendo a autoridade diferencial, que Jesus é maior autoridade com ele. Mas ele também fala: opa, eu também sou o homem que eu mando e os meus fazem. Aqui ele está comparando agora por aqui. O Senhor manda os anjos fazer isso, eu mando os meus soldados. Aqui ele já está comparando não daqui, mas aqui na horizontal. Então vocês têm que tomar posse dessas palavras que é extraída para vocês e começar a praticá-la de uma forma diferente. Expulsa. Foi falado aqui sobre os dados inflamados na mente. Expulsa esses demônios que estão na mente sua e dos seus. Gente, não tem coisa pior. Eu não vou falar homem, mulher, mulher, homem. Mas não tem coisa pior do que você chegar em casa querendo um ambiente de paz e dentro da sua própria casa ser um inferno. Você não tem paz, e se não tem paz é porque tem alguém lá que não deveria estar e está lá fazendo esse fuzuê todo. E aí vocês têm que determinar a saída desses maléficos que está se alojando e tomando posse dentro do seu próprio lar. E se você não tomar conta do seu próprio lar, quem que vai tomar? É Ele. Porque se você convidar o Espírito Santo a fazer parte, Ele vai. Mas pelo amor de Deus, vamos limpar essa casa, vamos arrumar essa casa, para que o Espírito Santo venha habitar verdadeiramente nessa casa. Não só na casa física, mas aqui. Habitar nas suas finanças, habitar na sua geladeira para não faltar nada, não faltar o leite lá das crianças, não faltar uma alimentação saudável, digna. Mas a gente parece que acostuma a querer viver no miserê. Gente, não, está na hora de a gente mudar essa história. Eu vim para que todos tenham vida e vida de abundância, ou essa palavra está errada? Então toma posse e determina isso. Você como centurião da sua casa, centurião do seu lar, determina isso em nome de Jesus. Amém? Lá no verso 10 diz o seguinte: ouvida estas palavras, admirou-se Jesus. Dificilmente você vai encontrar nos evangelhos Jesus se admirando com alguma coisa, mas aqui Jesus ficou admirado. Ouvidas esta palavra, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. Se é a fé que move montanha, aí vem a penúltima pergunta: como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Porque se a sua fé tivesse esmorecida, se a sua fé estiver morna, se a sua fé estiver em cima do muro, irmão, isso não é fé. A situação não está boa, mas vai ficar. Como? Não sei, e no momento não tenho como responder e não preciso saber. Mas sei que o meu Deus pode e vai tomar a frente dessa situação. E eu creio que eu vou descansar no Senhor, porque Ele vai me dar as orientações que eu preciso para sair dessa situação. Simples. E aí tem que ter uma entrega. O que não dá é falar, eu tenho fé. E ter uma vida prática diferente desse acreditar.
Tem situações que fogem ao nosso controle. Tem situações que eu não consigo administrar em 100%. As que eu consigo, eu vou fazer. As que eu não consigo, eu vou descansar no Senhor, que Ele vai fazer. Se eu tiver fé, se eu crer. E aí, volta lá no primeiro versículo que a gente fez. Jesus desceu porque Ele estava orando. E aí eu entendo que para mim chegar a esse ponto de fé que a palavra está falando aqui, eu tenho que ser um homem de oração, gente. Eu tenho que ser uma mulher de oração. Eu tenho que ter uma busca maior e melhor e com uma maior qualidade com Deus. Porque senão a coisa não vai, eu vou começar a patinar e eu não saio do lugar. Como é que está a sua vida hoje? Faça uma comparação com um ano atrás. Piorou? Está igual ou melhorou? E aí? Vamos lá, vamos voltar para 5 anos atrás. Volta para 10 anos atrás. Porque se você estiver continuando com a mesma situação de 10 anos atrás, tem alguma coisa errada. E a palavra fala que Deus Ele gosta de nos ver em novidade de vida. Vamos trabalhar em novidade de vida. Vamos buscar qual é essa novidade na palavra e nos lançar em cima dela. Fazendo um estudo com uma equipe, lá vai eu de novo, oh meu Deus. Fazendo estudo com uma equipe hoje, e homens conectados, é uma ferramenta que nós vamos trabalhar no próximo. Tem uma ferramenta que a gente estuda: forças e fraquezas, oportunidades e ameaças de determinados assuntos. Quem gosta de administração já viu isso. E aí apareceu lá, forças, fraquezas, oportunidades, ameaça, é um quadrante. Gente, quando eu vi tanta coisa de fraqueza, eu poderia me entristecer. Mas eu confesso a vocês, no meio da reunião, eu levantei, meus olhos brilharam, e eu vi não aquelas ameaças, eu vi as oportunidades que elas nos falam, nos mostram, e a gente não consegue ver ou não quer ver. Nós não temos extintor de incêndio, por exemplo. Nós não temos extintor de incêndio. É um problema? É uma ameaça? Vou dar jeito de resolver esse problema. Vou correr atrás dessa solução. Então o meu foco não fica no problema. Meu foco vai para onde eu consigo ir, na solução. E eu consegui detectar naquela situação ali umas 4 carreiras novas que estão lançando no mercado aí, que quem estiver na frente vai beber água primeiro. E eu estou falando de salários aí que hoje estão pagando acima de 12 mil. 12 mil, bom, né? Porque a maioria está ganhando até 3, de 3 para baixo. Aí um salário inicial de 12 mil numa nova profissão. Opa! Então são as oportunidades, as dificuldades que elas estão nos apontando, na verdade, são oportunidades que a gente possa abraçar, desde que a gente faça uma ação diferente, para mudar essa realidade. Qual realidade você está querendo mudar da sua vida? E o que você está fazendo para isso? Nessa noite Deus quer te convidar para você fazer uma reflexão no que Ele pode fazer, como Ele fez nesses 2 milagres. Alguém que não tinha mais esperança de vida. Alguém que estava fadado à morte. Alguém que era um leproso. E Ele apenas com uma frase falou: eu quero que você fique limpo. Deus quer falar para você hoje: eu quero que você seja curado hoje. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé.